Professor Dionísio da Silva. Viaje e leia no livro Navegar é Preciso, do consagrado escritor Moacir Pereira. Peça em livraria de sua preferência ou em www.almedina.com.br. Professor Dionísio da Silva, hoje você sabe que é dia de aula, né, Vinícius Dono? Aula de português. Hoje, com um professor para chamar de nosso professor Dionísio, bom dia. Bom dia, querida Ágata. Bom dia, Vinícius, querido. Eu também vou saudar a mãe, mas a mãe dos outros, e uma muito especial. Hoje, em Lisboa, nós estamos sendo ouvidos por vários membros da Academia das Ciências de Lisboa, que eu tenho honra de pertencer. Nem roupa para isso, professor. Que isso? Eu não tenho nem roupa para esse evento, estamos muito chique. Mas você já... Eu ainda não pus a gravatinha, Ágata, para ficar assim bem arrumadinho como você. Tô que nem o Vinícius, veja você. E lá em Lisboa está a Marilene Sampaio Gentili, que é uma juíza aposentada, nossa ouvinte fiel, e o José Carlos Gentili, que é meu confrade, e que é autor de um livro assim de 850 páginas, A Infernização do hífen, porque para entender o hífen em português, né, Ágata e Vinícius, só mesmo consultando o Gentili, né? Não, e professor, foi a Marilene, inclusive um beijo para ela, que está sempre na escuta, foi ela que sugeriu a nossa pauta de hoje, né? Sim, a expressão foi a doutora Marilene que sugeriu, porque 3 governadores brasileiros e de estados pobres. Eu queria saber se vocês me ouvem e veem bem, querem que eu arrume diferente a câmera. Não, tá perfeito, professor. Tá maravilhoso, tá lindo, professor. Tá bem, lindo, professor, com essa estante de livros no fundo. Tá chique, tá bonito. Bom, o Vinícius dizer que eu tô lindo, Ágata... Tá lindão, professor, né? Tá lindão. Agora, se a Ágata mesmo achasse, daí sim eu ficava feliz. Você tá lindo, professor, tá tudo lindo. Ô Vinícius, é aquela esmola assim, de por favor, diga aí que não tá muito horrível. Não, mas foi o seguinte, esse programa, uma das coisas que os ouvintes me dizem, não é? É que ele é bem humorado, então vamos manter essa chama, não é? É importante. Mas é importante. Os 3 estados cujos governadores nomearam as respectivas esposas para os tribunais de contas do estado, veja, as esposas dos governadores vão ter a função de vigiar, fiscalizar, conferir os gastos, as contas, chama Tribunal de Contas, né, dos maridos. Agora vai, viu, Vinícius? Se antes não funcionava, agora vai. Agora vai, agora funciona. Professor? Alagoas, Piauí e Bahia. Por enquanto, né? Porque estão nomeando um monte de parentes. Sempre foi assim, né? No Brasil. Faz tempo que é assim. Devíamos corrigir isso. Em muitos lugares ainda é assim. Então, os latinos tinham um provérbio que veio muito a propósito por causa dos 100 anos da morte de Rui Barbosa ontem. Os latinos, os antigos romanos, tinham a seguinte pergunta: Quis custodies, quem vigia os vigilantes, quem fiscaliza os fiscais. Eu treinei, sabe, né, professor? Falar isso não então consegui. Fala, já treinou, eu não consegui. Gente, a gente tem que saber o nosso limite, a capacidade. Eu não consegui. Ainda bem que o professor falou. Fala de novo, professor, para eu repetir. Quis custodies. Como está escrito, só muda a acentuação. Custodies. Quis custodies. Eu até tirei o ipsos, porque quer dizer os mesmos, né? Quis custodies, ipsos custodies. A redação tá toda repetindo junto. Quis custodies. Tá vendo? Vivendo e aprendendo. Porque é plural. Olha, se dissesse literalmente, Ágata, seria quem custodia os custodiores. Nós não temos outras palavras, não é? Então, quem fiscaliza os fiscais é a melhor tradução. Muito bom. Professor, queria lhe fazer uma pergunta, porque esta semana, mais precisamente ontem, hoje dia 2,
mas precisamente ontem celebramos o aniversário da cidade mais bonita da Via Láctea. E esta cidade tem um lugar muito especial que, aos olhos dos portugueses, pelo menos me contaram isto na infância, parecia um pão de açúcar. Pão de açúcar foi batizado de fato pelos portugueses ou alguém antes dos portugueses já fabricava pão de açúcar no Brasil e batizou aquele morro com o nome de pão? Ô, Agatha, o Vinícius só pergunta o que ele já sabe. Olha, o que eu posso responder, Vinícius, de cara, sim, são aquelas coisas que circulam na internet e são deslavadas mentiras, fake news, falsas etimologias. Eu já ouvi e vi gente muito respeitável dizer que pão de açúcar provém da forma do morro que semelha um cone dos montes de açúcar que se fazia, e aqui era um porto exportador de açúcar. Mas não é verdade. A não criatividade é algo único. Fake news. É algo único do ser humano, olha, inclusive diferencia a gente do chat GPT, professor. É a nossa criatividade para criar, tá vendo? É verdade. O pão de açúcar, este morro que em tupi-guarani e na língua dos tamoios queria dizer alto, isolado e pontudo, chamava-se pão de açúcar, uma expressão semelhante a pão de açúcar. Os portugueses, que eram navegadores práticos, inclusive eles são caluniados, né? Dizem que eles batizaram a Baía da Guanabara de Rio de Janeiro porque não diferenciaram a água salgada da água doce. Também outra mentira. Eles deram esse nome por outros motivos, não chamaram Rio de Janeiro, chamaram Guanabara, que era o nome indígena. E chamar o pão de açúcar coincidiu com a pronúncia da língua indígena. Foi isso. Aí, Caramba, professor, como é que é a pronúncia que os índios tinham? É pão em açúcar? Isso. Ninguém mais sabe porque nós não temos o áudio dos índios no século XVI. Mas ele está registrado escrito, né? Aproximadamente como pão em açúcar. Que interessante, tá vendo, Agatha? Olha aí, tem fake news até na história, tá vendo? Até com pão de açúcar, coitado do pão de açúcar, tá vendo? Professor, vai, dona. Deixa eu tirar uma dúvida aqui rapidinho, Agatha. Pelo seguinte, pão de açúcar tem C cedilha. Eu tive um professor que falava o seguinte: se você não pode falar C cedilha, é C cedilhado. Ele recebe uma cedilha, portanto não é um C cedilha, é um C cedilhado. Pode falar C cedilha, professor? Pode falar C cedilha e C cedilhado, e as duas formas estão corretas. Às vezes, vem umas pessoas que querem impor uma regra que eles criaram. É o que mais tem no Brasil. Às vezes até com boa vontade, mas pode falar as duas formas. E o que é curioso aqui, acho que estamos caminhando para o fim do programa, não é? Por mim, não. É que açúcar é uma palavra que veio, curiosa, porque veio para o português do árabe, e o árabe não pronuncia com esse A na frente, mas os árabes trouxeram do grego, que era sacar, e nós temos, por isso, sacarose, que é uma coisa de açúcar. Os gregos trouxeram do persa, então foi uma palavra que fez uma longa viagem por 3 línguas antes de chegar ao português. E hoje nós temos essa dúvida, se a gente grafa com 2 S, como em algumas línguas neolatinas, com S só, ou então o espanhol faz com Z, né, de zebra, ou como a grafia, que é quase sempre arbitrária, fixou, açúcar com C cedilha ou C cedilhado e acento no U. Professor, sabe quem vigia o relógio? Eu. Você mas Agatha, eu sou quem mais sofre. Eu só conto com um advogado aí, que é o Vinícius Donola. Não é famoso jurisconsulto da Band News? Eu, por mim, fico até amanhã. A Agatha fica mandando mensagem, encerra. Não, vamos ficar. Eu tô aqui pra vigiar os vigilantes, professor. Então, boa. Com isso, me despeço do senhor, professor